Ok, meus amigos, boa tarde a todos. Vamos estar vendo mais uma vez o estudo do dom de línguas bíblico. E vamos estar analisando hoje o dom de línguas no livro de Atos, capítulo 10, e também em Atos 19. Em Atos 10 temos a manifestação desse extraordinário dom na casa do centurião Cornélio, e em Atos 19, entre os cristãos de Éfeso. O relato de Atos 10 se encontra no verso 45, do verso 45 ao 47. Vamos ver a partir do verso 44, o texto básico para o nosso comentário, né? O texto diz: E Pedro estava ainda falando quando o Espírito Santo desceu sobre todos os que estavam escutando a palavra. Os fiéis de origem judaica que tinham vindo com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado também sobre quem era de origem pagã ou gentil, pois eles os ouviam falar em línguas estranhas e louvar a grandeza de Deus. Então Pedro falou: Podemos por acaso negar a água do batismo a estas pessoas que receberam assim como nós o Espírito Santo? Então temos umas informações interessantes, curiosas aqui desta passagem. Primeiro que é bastante claro, já no último verso aqui que lemos, que o dom de línguas aqui em Atos 10 é o mesmo tipo de dom de Atos 2. Por quê? Porque Pedro diz o seguinte: Como podemos negar o batismo a estes que receberam o Espírito Santo da mesma forma que nós? Está se referindo quando os discípulos receberam o Espírito Santo, acompanhado do dom de línguas, em Atos capítulo 2. E aqui mostra que os gentios receberam da mesma forma, do mesmo tipo. Então não se trata de um dom diferente, de uma manifestação diferente do dom de línguas. Se trata do mesmo dom. Da mesma maneira, centurião Cornélio, que era romano, juntamente com seus criados, também estava recebendo do Espírito Santo a habilidade de falar em outros idiomas, conforme ficou claro em Atos 2. Então, assim, fica bem claro aqui que a natureza do dom de línguas em Atos 10 é a mesma de Atos 2. E quem pôde acompanhar o estudo em Atos 2, lá está mais do que claro que se trata de língua das nações. Aliás, tem uma obra histórica que conta a vida e atividades da igreja primitiva, e essa obra é uma das mais antigas, se não a mais antiga, é a Didaquê Siríaca. E a Didaquê Siríaca, ela faz menção ao dom de línguas e ao episódio de Pentecostes. Na parte introdutória da Didaquê Siríaca, que foi escrita entre o ano 70 e 90, ainda no século I, quando existiam apóstolos vivos, ela diz que aquelas línguas que os discípulos falaram eram línguas das nações. Na Didaquê Siríaca chega a comentar o episódio de Pentecostes, comentando que os discípulos aprenderam do bondoso Espírito língua das nações, as quais eles nunca mais esqueceram. E depois eles foram viajando por essas nações, pregando o Evangelho na língua dos países que eles tinham aprendido do Espírito Santo. A Didaquê Siríaca chega a dizer que Pedro, por exemplo, aprendeu miraculosamente do Espírito Santo o idioma medo e o idioma persa. E também diz que os discípulos aprenderam tantas línguas que, se eles passassem a vida estudando, eles não seriam capazes de aprender tantas línguas que o Espírito Santo os ensinou. Então a Didaquê Siríaca, ela vai nessa mesma linha que nós estamos vendo aqui na Bíblia, onde o dom de língua é uma habilidade miraculosa, concedida pelo Espírito Santo,
para falar a língua de nações estrangeiras. E aqui em Atos 10, ele se manifesta na casa de Cornélio. Eu estava dizendo ainda no estudo anterior que o dom de línguas, além de ser uma ferramenta para pregar o evangelho às nações estrangeiras, no caso do ambiente do Novo Testamento, esse dom também era um sinal, uma evidência de que Deus pretendia usar os gentios na pregação do evangelho e também a igreja primitiva, porque era um momento de transição, era um momento histórico, onde a responsabilidade que Deus tinha dado à nação de Israel de representá-lo ao mundo estava sendo transferida para a igreja primitiva. Esse dom mostrava a poderosa presença de Deus entre a igreja primitiva. E agora, aqui em Atos capítulo 10, nós vemos que ele serviu de sinal até mesmo para os judeus já cristãos, já convertidos, de que os gentios, os estrangeiros, também estavam sendo chamados para ser missionários na obra de Deus. Por causa de um problema histórico onde os judeus achavam que somente eles tinham o direito de serem líderes no reino de Deus. Uma vez que Deus estava capacitando Cornélio e seus criados que eram gentios com esse dom de falar a língua das nações, isso estava ficando claro para os discípulos de que Deus pretendia chamar gentios para fazer parte do corpo, do órgão responsável por pregar o evangelho ao mundo. Por isso que Pedro vai falar como podemos negar o batismo, o evangelho, a estes que recebem o Espírito Santo da mesma forma que nós recebemos. Então, no estudo de hoje, nós vemos que o dom de línguas, além do propósito de ser uma ferramenta para a pregação do evangelho a estrangeiros, era também uma evidência de que Deus chamava gentios para ser representantes do seu reino. Outra coisa importante é que essas cidades onde o dom de língua era muito comum no Novo Testamento eram cidades províncias, cidades que contavam com a habitação de pessoas das mais diferentes nações. Jerusalém, como já vimos em Atos 2, era frequentada por pessoas de diversas nações. Não é diferente aqui em Cesareia, na casa de Cornélio. E também em Éfeso, que nós vamos ver, era uma cidade-província. Em Atos capítulo 19, nós encontramos que quando os discípulos receberam o Espírito Santo por imposição das mãos do apóstolo Paulo, os discípulos começaram a falar também outros idiomas, outras línguas. Éfeso também era uma cidade-província. Aquelas cidades eram como a cidade de Santos, em São Paulo. Se você encostar no porto de Santos, você vai perceber que ali chegam navios de diversos lugares do mundo. A cada 5 minutos você vai ter contato com pessoas de diferentes idiomas. Coreano, japonês, chinês, inglês, alemão, espanhol, português, francês. Pessoas de diversos idiomas passam por aquela cidade. Assim eram os ambientes do Novo Testamento, onde o dom de línguas era muito comum. Então, é um dom que vinha resolver esse problema de diversidade linguística para que o evangelho fosse pregado mais rapidamente a todas as pessoas, além de ser, conforme já mostramos aqui, um sinal de que Deus estava erguendo a igreja cristã para pregar o evangelho e também estava chamando pessoas dentre os gentios e pagãos para pregar o evangelho. Aqui em Atos 19, verso 6, nós encontramos, Paulo impôs-lhes as mãos e o Espírito Santo desceu sobre eles. E começaram então a falar em outras línguas e a profetizar. Então, outra vez nós vemos aqui como o dom de línguas era realmente muito comum na igreja primitiva. Mas
havia todo um contexto, tanto da diversidade linguística, como da necessidade de um sinal maravilhoso, miraculoso, de que Deus estava chamando gentios para compor a sua igreja, e também de que Deus estava chamando a sua igreja para cumprir a responsabilidade que antes tivera sido da nação de Israel. Então o dom de língua tinha esses propósitos. De todos os modos, nessas passagens fica claro de que o dom de língua se trata do mesmo dom manifestado em Atos capítulo 2, a habilidade de falar a língua das nações. Muito bem, meus amigos. Vamos, no próximo estudo, aprofundar mais este assunto. E vamos estudar o capítulo mais polêmico, que é 1 Coríntios capítulo 14. Muitas vezes usado de forma descontextualizada, pode-se chegar a uma compreensão equivocada. E nós estaremos buscando o que realmente o texto bíblico está falando ali sobre o dom de línguas. E estaremos aprendendo muito, se Deus quiser. Que Deus o ilumine e abençoe a você. Amém.